A gente segue aqui com Vinícius Casalino no Giro das 11. Vinícius Casalino. Olha, eu já quero começar propondo um desafio para você, que a Débora, aquela cabeleireira que está presa, que foi condenada a 14 anos, se não me engano, não foi ainda, né? Ainda precisa sedimentar os votos e tudo mais, né? E ela tem uma declaração dela que entrou nas redes aqui. Eu quero mostrar para a nossa comunidade o tom dela, inclusive, sobre isso. E aí vou pedir o comentário do Casalino na sequência. Deixa eu colocar aqui, então, a Débora dos Santos. Cadê ela? Deixa eu colocar aqui. Espera aí. Tá aqui. Eu sou uma cidadã do bem, que eu fui aos atos e não imaginava que ia ser tão conturbados desse jeito que foi, mas eu fui por conta própria, de ônibus, né? E quando eu me deparei lá em Brasília, lá no movimento, eu não fazia ideia do bem financeiro e do bem simbólico daquela estátua. Quando eu estava lá, já tinha uma pessoa fazendo a pichação. E ele faltou talvez um pouco de malícia da minha parte, porque ele começou a escrita e ele falou assim: eu tenho a letra muito feia, moça, você pode me ajudar a escrever? Eu vou parar aqui nessa letra muito feia e dizer para o Casalino assim que eu não me comovo muito com isso, embora a gente fique tentado a se comover. De qualquer maneira, é um pouco a expressão do fracasso que foi essa intentona golpista. Quer dizer, eu vejo todos os golpistas ali chorando, que nem a Débora, e pedindo desculpas, se bem que eles não fizeram um acordo de não persecução penal, tem 400 acusados ali. Comenta pra gente essa situação, Vinícius Casalino. Obrigado, querido, bom dia. Seja bem, boa tarde, né? Porque é tarde. Boa tarde, Conde, boa tarde a todas e todos que nos acompanham. Conde, acho que primeiro, assim, do ponto de vista da prática jurídica, nós que estamos acostumados com a audiência de oitiva, de réu e de acusado, etc., isso é razoavelmente comum. A pessoa ela se coloca nessa situação de vítima, de que ela não sabia ao certo o que estava fazendo. Eu já participei de audiências, Conde, com pessoas que praticaram crimes, latrocínios extremamente cruéis, e você acompanha ali o indivíduo falando, você fica até com dó dele, de tanto que ele consegue ali articular uma peça, uma encenação teatral, né? Não estou dizendo aqui que ela, de fato, não tenha sido eventualmente iludida ou enganada por alguém. O fato concreto, Conde, é que o direito não trabalha com as intenções subjetivas daquilo que a pessoa queria ou pretendia fazer, mas com a conduta objetiva, aquilo que ela de fato fez, né? E, embora ela pudesse, no seu íntimo, eventualmente não saber o que ia acontecer e ter sido usada ali como massa de manobra por quem quer que seja, a questão concreta é que ela praticou um fato. Esse fato é um delito. Ela depedrou ali uma estátua que é um símbolo da República. Ela estava dentro de um contexto de um movimento violento, Conde, e golpista. Então, a gente entende, eu como advogado, né, a gente entende que ela está se defendendo e ela tem todo o direito de se defender, né, Conde? Mas a gente entende também que é uma defesa inócua, né, que talvez mobilize a base bolsonarista, mas do ponto de vista jurídico não tem nenhum efeito. O episódio Débora foi analisado por vários especialistas, mas como um case de sucesso, né, pelo menos temporário, da direita, e que a esquerda e que o outro campo deixa de fazer isso, como foi, por exemplo, mencionado o fato daquela policial ter tido o capacete quebrado, né? Por que a esquerda não fala dessa policial, né? Por que tem essa dificuldade de, digamos, personalizar uma questão para caminhar rumo ao universal? Uma técnica de comunicação. De qualquer maneira, não é, Casalino? Mas eu acho que isso já está arrefecendo um pouco, porque o voto do Alexandre de Moraes o Alexandre de Moraes ele foi para cima do Fux, né? Quando o Fux começou a falar e sensualizar com relação a essa acusada, né? O Alexandre de Moraes falou assim: pera lá, não é pichação, isso é
ataque qualificado, acho que o nome técnico é isso, né? Sim. O Fux, com a sua vasta cabeleira, né, Conde? Tentando ali, de alguma maneira, construir uma argumentação que vai no sentido da argumentação da turma do Bolsonaro. Né? Ele está alinhado do ponto de vista argumentativo, Conde, embora ele não esteja alinhado do ponto de vista decisório. Então, no campo do direito, é importante que as pessoas entendam que a argumentação ela serve como fundamentação da decisão, é um requisito constitucional, então o juiz tem que fundamentar, mas o que vale mesmo, no frigir dos ovos, é a decisão, é aquilo que ele decide. E ele está decidindo com o plenário, embora ele esteja usando uma argumentação que, digamos assim, flerta com o argumento da defesa. Nesse ponto específico, Conde, só para a gente linkar, né? Isso que você falou, então, essa tática propagandística de pensar um indivíduo singular numa situação concreta e universalizar essa conduta como se fosse a conduta de todos aqueles que estavam ali queimando veículos, etc. Isso tem uma eficácia jurídica, Conde, quando penetra na argumentação do ministro da Suprema Corte, percebe? Então, é importante desconstituir, desmobilizar essa encenação que a senhora está fazendo, porque ela pode ter consequências jurídicas. Não, e diga-se de passagem, a comunidade está alertando aqui. Ela, nesse depoimento, ela diz coisas muito cirúrgicas, por exemplo, que foi por conta própria, querendo livrar a cara de alguém que a gente não sabe quem é. E quando ela fala da frase perdeu Mané, ela diz assim, a frase que foi dita pelo ministro Luiz Barroso, quer dizer, ela sabe o que ela está fazendo perfeitamente. Quer dizer, um desastre. Esse depoimento dela foi um desastre. Deixa eu ir para o bate-papo, Vinícius, querido, deixa eu trazer aqui o Edson Antunes está dizendo, a defesa do Bolsonaro não é jurídica, é política, tornou-se réu, foi atacar as mentiras de sempre e a justiça que o enquadra. Hashtag Bolsonaro na cadeia. O Sérgio Capilé está aqui chamando a atenção para isso, né? Vejam o cuidado de afirmar que ela foi por conta própria. É a orientação da defesa para evitar que ela comprometa os organizadores e financiadores? Pergunta aqui o Capilé, já com a resposta também ali engatada, né? Lynn Brown está dizendo aqui, essa contribuição eu faço em homenagem ao trompetista de Brasília. Espero que isso pegue. Não, foi demais aquilo, né? O trompetista entrar na entrevista. Não, olha aqui, deixa eu mostrar essa cena de novo para vocês, porque o pessoal, inclusive, está pedindo aqui, a gente vai comentar. De Deus, né? Que falta de... Presidente, Cuidado, hein? Pode ser um sinal aí. A cara de intrigado do Bolsonaro, né? Que bonitinho aqui. Quer ver de novo, ó. Escuta o som. Deus, né? Que falta de... Presidente, Cuidado, hein? Pode ser O Casalino, para mim, é uma das maiores imagens. Ela vai para os livros de história. Finalmente, Conde, a esquerda, ou progressismo, né, conseguiu produzir aí uma imagem, né, digamos assim, uma intervenção política ali, estética, que de fato, né, pegou. Então, assim, acho que a gente tem que louvar, porque é tão raro do nosso lado esse tipo de coisa. Eu não diria a esquerda, eu diria o Fabiano, porque o Fabiano fez isso sozinho. Uma andorinha nossa, né? Sensacional. Conde, posso só fazer um comentário sobre um comentário que um dos seus telespectadores fez, que eu achei interessante. Ele colocou que a ninguém é dado a legal desconhecimento da lei, né? Então, por isso... Está correto, mas no caso dela é um pouco mais grave do que isso, porque ela não está alegando desconhecimento da lei, ela está alegando desconhecimento do evento em que ela estava. Ela dá a entender que ela não sabia direito o que estava acontecendo e ela foi levada a praticar aquele ato de vilipêndio da estátua. Então, você veja, é um argumento um pouco mais refinado do que o mero desconhecimento da lei. Então, fica evidente, Conde, que ela foi orientada e que ali você tem uma encenação para comover, pelo menos, a base deles, né? Se apertar, ela fala, né? Apertar no sentido realmente de arguir ali com todos os direitos garantidos e tudo mais. Agora, uma dúvida técnica, Casalino. Ela não pode entrar naquele programa de não persecução penal, que parece que 500 e tantos, né, entraram nesse programa, e daí o que procede nesse programa, né? A pessoa reconhece o crime que cometeu,
faz um curso de democracia, paga uma multa, acho que de 5 salários mínimos, usa ou não usa a tornozeleira eletrônica e volta para casa. Ela não pode fazer isso? Então, Conde, precisaria saber quais são os elementos concretos ali do que aconteceu, né? Teoricamente, sim. O que acontece é que ela pode estar, aí de novo, especulação, né? Ela pode estar envolvida com outros indivíduos que, uma vez que ela concordasse em participar desse programa, ela poderia fornecer, voluntária ou involuntariamente... Pode ser uma delatora, né? Isso, informações que conduzissem a outras pessoas, entendeu? E considerando que ela já está presa, isso vai ser descontado da pena que ela vier a ser condenada. Então, o pessoal está alardeando aí 14 anos, mas no frigir dos ovos, ela não vai ficar 14 anos presa por uma série de fatores, né? Então, Conde, assim, de novo, teríamos que ter acesso ali aos dados concretos, mas pode ser uma estratégia de defesa, entende? Até pelo fato, Conde, disso poder ser usado politicamente. Né? Se ela tivesse feito esse acordo, isso não poderia ser usado agora politicamente. Ela pode, inclusive, ser a ponta de um iceberg que pode levar a conhecimentos muito mais aprofundados da Polícia Federal de toda essa situação. Mas veja, estamos no âmbito da especulação, né? Também para não insinuar aí qualquer tipo de conduta com relação a ela, né? Perfeitamente. Você mencionou o Carlos Augusto, eu vou trazer o comentário dele aqui só para todo mundo ler aqui com a gente. A ninguém é dado o direito de desconhecer a lei. Hoje chora, mas se houvesse ditadura, estaria rindo sobre cadáveres. Ao STF, aprendam. O esgoto aberto por vocês é difícil de fechar. Cumpram sua obrigação. Está dando um recado ao STF. Está dando um recado. E um recado importante, Conde. Eu acho importante porque, assim, hoje em dia, a gente está louvando muito o STF, né? O STF, bastião da democracia, o Alexandre de Moraes. Veja, o STF tem culpa no cartório. Tem culpa no cartório, é aquele filme, né? A gente sabe o que eles fizeram no verão passado. Então, a gente tem que louvar, a gente tem que apoiar, mas é um pouco isso, cumpram a sua obrigação, apliquem a Constituição e está tudo resolvido. Aliás, é curioso que os bolsonaristas não ataquem o STF usando talvez o único argumento que proceda, que é justamente falar, no passado vocês foram... Eles não falam isso porque eles estavam do lado do STF no passado. Justamente. É verdade. Casalino, agora, diga, querido, por favor. Não, fique à vontade. Não, eu quero que você agora fale um pouco para a gente da sua percepção geral do julgamento. O voto do Alexandre de Moraes, que é o mais eloquente, evidentemente, porque ele é o relator, a própria fala do Paulo Gonet, né? No julgamento, no primeiro dia do julgamento, eu achei que foi muito contundente, embora ele tenha o tom, né, um ethos, assim, né, uma fleuma toda controlada, mas as palavras eram fortes. E não eram carregadas de tinta ideológica. Eu entendi que foi muito técnico também. Você teve essa percepção também? Eu queria uma visão geral. Eu acho que esse julgamento ele está primando pela produção de uma aparência de tecnicidade, né? Os ministros estão tomando cuidado de andar dentro da técnica, justamente porque eles sabem, Conde, que é um julgamento político, né? Embora tenha havido crime, embora tenha havido delito, etc., a tentativa de golpe, Bolsonaro é ex-presidente da República, Bolsonaro ele é um político em ação, ele tem uma base significativa, e ele está ali, juntamente com o Tarcísio, colocando o horizonte do que serão as próximas eleições. Então, os ministros eles estão tendo o cuidado, o esmero técnico, e isso é muito importante, porque você veja, o Alexandre, ele reproduziu um vídeo, né, Conde, com as imagens dos atos de violência praticado, e a defesa já suscitou ali alguma irregularidade, etc. Então, eles sabem que eles estão caminhando em campo minado. Um ponto que eu acho importante, Conde, que não está sendo, digamos assim, ressaltado pela imprensa, é o seguinte, não é o julgamento no sentido definitivo do termo. O que o Supremo está analisando é se recebe ou não a denúncia. Então, é uma avaliação muito preliminar, Conde, que se faz daquilo que a gente chama de materialidade delitiva, ou seja, é saber se o fato narrado pelo Ministério Público de fato aconteceu, né?
e se há indícios de autoria. Então, ninguém ali, Conde, está dizendo, olha, Bolsonaro, você é culpado, generais que estão envolvidos, vocês são culpados. Isso vai começar agora. O que se está analisando é se a peça que inaugura o processo, que é a denúncia, ela segue os requisitos do Código de Processo Penal, e se ela seguir, então tem início o julgamento, contraditório, ampla defesa, oitiva de testemunhas, etc. Então é importante entender isso, Conde, porque não tem nada definido. Né? O processo, rigorosamente, o contraditório vai começar agora. Agora, é evidente que, né, à luz daquilo que está fora dos autos, né, Conde, o que a gente acompanhou, o que a gente viu, o que a gente descobriu, aquilo que a gente sabe e que não está formalmente dentro do processo, é muito difícil que eles escapem de uma condenação e é muito difícil que eles escapem da prisão. Né? Tem isso... Embora isso possa se esticar um pouco mais no tempo do que aquilo que a gente espera, mas tudo que a gente espera nesse país, na verdade, acaba nos surpreendendo ultimamente positivamente. Quer dizer, antes da hora as coisas acabam acontecendo. O Cacai disse, né, que é o advogado criminalista que conhece muito bem Brasília, falou assim, em julho essas coisas vão estar possivelmente definidas. Muita gente diz que é uma previsão muito otimista. Quem sou eu, né, para debater isso com o Cacai, que é um homem, um advogado que está ali na lida diária no STF, né, Conde? Mas eu acho que ele está sendo otimista, né? Eu espero que ele esteja correto, mas eu acho que julho é um prazo... É porque ele parte do pressuposto, como a gente pode perceber também, que o STF não tergiversou nessa história, quer dizer... e tomou cuidado para que realmente o julgamento não se estendesse até 2026, que é um ano eleitoral perigoso, por várias razões. Eu estou mostrando as imagens aqui que o Alexandre de Moraes mostrou no julgamento, na relatoria dele. E eu tenho a informação para vocês, seguinte, quando essas imagens foram mostradas, o Bolsonaro estava no gabinete do Flávio Bolsonaro, né, do filho dele no Senado. O Bolsonaro ficou tomado de cólera, porque eles acham que não foi, isso aqui não está no rito, né? Mostrar imagens numa apresentação de aceitação de uma denúncia, mas, enfim, o Casalino vai explicar isso para a gente tecnicamente aqui. Só que ele está mostrando as imagens e falando, isso aqui foi terrorismo, foi ato, as imagens de Brasília no dia 19 de janeiro, ônibus incendiados, quer dizer, teve um impacto gigantesco e foi um momento que os bolsonaristas falaram assim, pronto, acabou, né? Porque mostrando essas imagens não tem o que falar, né? Contra imagens não há argumentos, né? Fala pra gente, Casalino, um pouco mais sobre essa dimensão aí. Perfeito, Conde. Você veja que, como a gente estava colocando aqui, né, a apreciação sobre a denúncia que foi feita pela Procuradoria-Geral da República, ela passa por dois aspectos. Primeiro, verificar se o fato aconteceu, e segundo, verificar se há indícios de autoria. Então, não precisa provar a autoria, precisa provar. Há indícios, quer dizer, há forte evidência de que essas pessoas participaram. A comprovação de materialidade dos fatos, Conde, ela pode ser feita de modo meramente argumentativo, então o juiz, ele argumentando ali, se diz convencido daquilo que o Ministério Público trouxe aos autos, etc., e pode ser feito de maneira ilustrativa. Porque, veja, o Alexandre, ele não está mostrando uma imagem, Conde, que foi construída por ele. Ele não está desenhando uma argumentação dele para mostrar para as pessoas como fez aquele famoso indivíduo Deltan Dallagnol quando apresentou aquele PowerPoint patético sobre o Lula, né? O que ele estava fazendo ali? Ele estava produzindo uma imagem, Conde, que representava o argumento dele, falacioso, diga-se de passagem. Aqui não. O que o Alexandre está fazendo? Ele está mostrando fatos públicos e notórios que foram divulgados pela mídia. Então, ele não está ilustrando um argumento dele ou uma fundamentação dele, ele está ilustrando um fato. E isso não só não contraria o direito, Conde, como reforça a percepção de justiça no recebimento da denúncia. Porque todas as pessoas conseguem ver, como disseram, não foi um passeio no parque, não foram senhorinhas com Bíblia na mão,
foi gente que foi para depredar, para destruir, Conde. Veja, isso aí, Conde, eu posso estar enganado, eu não vivi em 64, eu não tinha nascido, mas eu imagino que o golpe de 64, no dia, não tenha sido tão tumultuado como esses eventos que a gente está vendo. Não, inclusive, o Flávio Dino disse, e é uma cena que está se repercutindo nas redes hoje, amanhã, e vai continuar repercutindo, a Carmen Lúcia também falou, ditadura mata. Ele diz isso, ditadura mata. Pode não matar no dia, né? Mas ao longo, depois dos anos subsequentes, né, pessoas torturadas, desaparecidas, é isso. Conde, pelo que eu sei dos livros de história, no dia do golpe, no dia 1º de abril, não houve nenhum tipo de conturbação. Não. E olha o que aconteceu nesse dia. Então, assim, não dá para argumentar, né, contra imagens, como você bem... Aqui as imagens do STF também, que causaram também uma comoção óbvia ali naquele momento, mostradas ali pelo STF, né, a destruição do STF por essa horda, né, de bolsonaristas fascistas. E eu estou aguardando aqui, está demorando para chegar as imagens do 19 de dezembro, não sei se foi 19 de dezembro, é o dia da diplomação do presidente Lula, que destruíram Brasília, queimaram ônibus, queimaram carros, que essas imagens foram mostradas ali. Você veja, ali. Conde, se você reconstitui a trama dos eventos, não tem dúvida, né, sobre a materialidade do factual. Então, o Supremo não tinha, mesmo o Fux, né, ele não tinha outra saída a não ser votar pelo recebimento da denúncia. Aqui encontrei as imagens, as imagens de Brasília, ali meados de dezembro. Brasília se tornou uma guerra campal, né? Imagina, Conde, não faz o menor sentido, né? Pavorosas, e querer negar isso não tem condições. Olha essa imagem do ônibus, meu Deus do céu, né? Brasília não é muito propícia para esse tipo de depredação, é uma cidade esparramada, né? Uma coisa um pouco diferente. Vinícius, diga, querido. Deixa eu te perguntar. Isso. Pode falar. Não, só um rápido, uma telespectadora sua perguntando sobre a prisão preventiva do Bolsonaro, né? Eu acho que, por enquanto, não caberia, viu, Michele? Acho que ela incitaria mais os ânimos, colocaria o Supremo aí, talvez, sob suspeita, uma suspeita desnecessária. Agora, o Bolsonaro está sendo, digamos assim, observado, né? Então, se ele começar a se assanhar muito, a prisão preventiva ela é cabível a qualquer momento. É um jogo de xadrez, né, Casalino? Aliás, literalmente, pro Bolsonaro, que daqui a pouco deve ir lá, né? Não sei se ele sabe jogar xadrez, mas qualquer coisa também não vai aprender nessa altura da idade, né? Hamilton Vieira está dizendo aqui, mais reprovável é a celebração do golpe, desprezo, pisoteamento contra a maioria que escolheu Lula. Não tem nada a ver com batom e estátua. Obrigado, Hamilton, querido. Muito procedente aqui sua mensagem. Antônia Félix Souza, esmero técnico louvável que não tiveram com Dilma. Perfeito. Casalino, eu queria voltar um pouquinho no Fux para entender o seguinte. O Fux, ele, embora tenha se manifestado com algumas divergências, ele votou pela aceitação. E, se não me engano, a questão de levar o julgamento para o pleno, ele deixou claro que ele é a favor que seja julgado no plenário. Não sei se vai ter um momento certo para ele se manifestar sobre isso, e daí vai ser, creio eu, que 4-1. Quer dizer, ele vai querer... O que isso acarreta, né? O que a defesa do Bolsonaro pode pedir uma anulação depois do julgamento em função disso? Explica para a gente. Vamos lá, Conde, essa é uma questão que eu acho que precisa ser colocada em termos, né? Quando você analisa a maneira como o judiciário trabalha, você tem duas perspectivas, né? Você pode analisar isso num sentido descritivo e num sentido prescritivo. Como assim, Casalino? Você pode analisar como o judiciário de fato funciona e como o judiciário deveria funcionar. São duas perspectivas distintas. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Fux ele está se valendo de uma argumentação, Conde, que coloca em dúvida algumas decisões e trâmites que estão sendo consideradas pela primeira turma como válidas. Na minha opinião particular, por que razão ele está fazendo isso? Porque ele está levantando
possibilidades para a defesa de, num futuro eventual, em que houvesse ou exista uma mudança de clima político, se possa suscitar algum tipo de nulidade. Ele deveria agir desta maneira, Conde? Resposta: não. Ele não deveria agir dessa maneira. Por quê? Porque não há irregularidades processuais. O processo está caminhando dentro daquilo que determina o Código de Processo Penal e a Constituição Federal. Mas a maneira como o juiz deve agir é diferente da maneira como ele age na prática. A gente viu isso na Operação Lava Jato. Como é que os juízes, desembargadores, etc., agiram totalmente fora do contexto legal, né? Então, como é que a gente pode interpretar a ação do Fux? A gente pode interpretar como uma estratégia argumentativa, elaborada de maneira bastante inteligente, porque ele se vale de argumento jurídico, ele não se vale de argumento político, e ele deixa, Conde, espécies de linhas soltas na trama do processo. E essas linhas, elas podem ser puxadas no futuro. Agora, para puxar essa linha, Conde, não depende da questão jurídica, depende do contexto político. Exemplificando, se nós ganharmos as próximas eleições, essas linhas não serão puxadas. Se nós perdermos as próximas eleições, essas linhas poderão ser puxadas. Eu tenho uma pergunta sobre isso para você, meu querido Casalino, mas eu quero antes trazer dois comentários aqui. A Silvia Guedes diz: Casalino, Bolsonaro poderia ser advertido e proibido de participar de atos públicos, dar entrevistas e se manifestar fora dos autos sob pena de prisão preventiva? Poderia, sim, pelo em princípio, sim, se ele, né, se o Supremo entender que ele está colocando em risco a marcha processual. Né? Agora, Silvia, é importante a gente entender o seguinte: Bolsonaro, ele, embora, na minha opinião particular, ele tenha o mesmo status, ele não é um ladrãozinho de carteira. Né? Ele é o ex-presidente da República, então ele vai fazer política. E o Supremo, ele tem que pensar também politicamente, para que a decisão dele tenha legitimidade. Então, como o Conde falou, é um jogo de xadrez em que as medidas têm que ser pensadas não apenas do ponto de vista jurídico, mas politicamente. Muito bom. Daniel Carvalho está dizendo aqui: vários militares foram presos em 64 por serem legalistas. Verdade. E os Estados Unidos deram cobertura. Casalino, há essa especulação, isso já foi inclusive abordado nos bastidores ali do STF, e eu vou dar o parecer dos ministros em off para você, para a comunidade aqui, que é o seguinte: se mudar o governo em 26, vamos supor que uma tragédia aconteça e o Tarcísio seja eleito. Existe uma conversa de que o Tarcísio daria indulto para o Bolsonaro se o Bolsonaro fosse condenado e anularia a pressão política, anularia todo esse procedimento. Ministros do STF disseram que isso não vai acontecer e não pode acontecer, e deram o exemplo do Daniel Silveira, que foi indultado pelo Bolsonaro e depois esse indulto foi cancelado pelo STF. Quer dizer, o STF não permitiria que isso acontecesse. Qual que é a sua visão sobre essa questão? Então, Conde, veja, Bolsonaro é Daniel Silveira? Não é. Não é. Não é. E os ministros do Supremo Tribunal, eles sabem melhor do que eu que as decisões que eles mesmos adotam muitas vezes não estão fundadas ali na interpretação mais fiel do texto constitucional, né? Então, Conde, eu diria assim, se o Tarcísio, estou batendo na madeira 3 vezes, né? Se o Tarcísio for eleito e se ele eventualmente conceder um indulto ou graça para o Bolsonaro, Conde, o que é que decide a questão? Decide a questão, primeiro, como é que o Congresso Nacional vai se posicionar sobre isso, como é que a sociedade brasileira vai se posicionar sobre isso. Se eles conseguirem uma hegemonia, tal como eles conseguiram por ocasião da eleição do Bolsonaro ali, eu não apostaria minhas fichas, digamos assim, Conde, na autoridade jurídica e moral dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Tá aí, tá o aviso, o alerta tá feito. Hermes Onig, bem-vindo ao Giro das 11, meu querido amigo, tá aqui. Vocês combinam a cor da camisa para vir aqui? Pois é. Hoje é um dia especial, né, Onig?
às 8h30 da noite eu já não estarei mais disponível para nada, porque entrarei em trabalho de concentração. O Conde é a final do Paulista. Ele está fingindo que ele não sabe o que vai acontecer, como bom São Paulo. Eu tinha esquecido, gente, porque esse julgamento tomou minha cabeça, meus neurônios aqui. Agora, então, eu também vou assistir o jogo. Tem coisas tão importantes quanto. Para que vença o pior. Obrigado, Vinícius. Obrigado pela competência, por essa explicação sempre muito importante, didática, sem perder a densidade aqui para todos nós no campo do direito. É muito bom, privilégio ter você aqui sempre. Eu agradeço, Conde. Um abraço, Rames. Vamos comemorar logo mais. Abraço, Vinícius.